bem? Vamos continuar hoje a falar sobre trigonometria. Agora a gente vai falar sobre arcos trigonométricos, tá? A gente tá indo aí bem devagarzinho pra gente chegar nos pontos principais de trigonometria. Hoje a gente ainda não vai chegar em seno e cosseno de arcos, mas na próxima aula já é esse o nosso ponto. Então é muito importante a aula de hoje para servir como uma introdução para o que a gente vai ver na próxima aula, certo? Então vamos falar de arco trigonométrico. Pra gente falar de arco trigonométrico, o que a gente tem que pensar primeiro? A gente vai considerar, toda vez que a gente for falar de arco trigonométrico, de agora pra frente, toda vez que a gente for falar de trigonometria, a gente vai ter que pensar que a gente está falando de uma circunferência que tem um centro bem... O centro da circunferência está bem na origem do plano cartesiano. Vamos fazer o plano cartesiano aqui. Meio torto, mas... Então, se eu tenho o plano x, y, eu estou trabalhando com uma circunferência que ela tem o centro bem aqui na origem do meu plano cartesiano. Então, o centro da minha circunferência é aqui no ponto 0, 0. E, além disso, outra informação muito importante é que essa circunferência, ela tem raio 1. Então, agora a gente sempre vai estar trabalhando com circunferências de raio 1. O que isso quer dizer? Que do centro até o limite aqui da circunferência, isso daqui mede 1. Então, lembre-se sempre, a gente está falando de uma circunferência com centro em 0, 0 e com raio igual a 1, certo? Nessa circunferência de centro 0, 0 e raio igual a 1, a gente vai marcar alguns arcos. A gente vai trabalhar com arcos. E esses arcos têm três características muito importantes. A primeira característica, a origem do meu arco, ela vai estar sempre no mesmo ponto, que eu vou chamar de ponto A, que ele é o ponto 1, 0. Então, a origem do meu arco, ela vai ser sempre nesse ponto aqui, ponto 1 para x, 0 para y. Todos os meus arcos, eles vão começar nesse ponto. E eu vou considerar, além disso, que o meu arco tem medida positiva se eu for no sentido anti-horário. Então, se eu partir desse ponto inicial, o A1, 0, e andar para cá no sentido anti-horário, eu sempre vou ter arcos de medida positiva. E o contrário também vale. Se daqui para cima eu ando positivo, se eu andar no sentido para cá da circunferência, eu vou considerar que a medida do meu arco é negativa. Certo? Então, medida positiva no sentido anti-horário, medida negativa no sentido horário. Então, recapitulando os pontos principais aqui. Isso é uma circunferência de centro na origem do plano cartesiano. Então, o centro da circunferência é no ponto 0, 0 do plano XY. Essa circunferência tem raio igual a 1. Eu vou começar a trabalhar com arcos que eles têm sempre a origem nesse ponto aqui, no ponto A1, 0.
Se eu traçar um arco, considerar um arco em sentido anti-horário, contra os ponteiros do relógio, eu vou ter medida positiva para o arco. E no sentido horário, eu vou ter medida negativa para o arco. Pensando nessas características da circunferência trigonométrica que a gente acabou de ver, vai traçar aqui agora os principais arcos trigonométricos que a gente tem, certo? Então vamos pensar assim, desenhei aqui 5 circunferências, que são 5 arcos que a gente vai ver, mas vamos traçar uma circunferência individualmente. A gente tem aqui uma circunferência com todas as características da circunferência trigonométrica, tá? A nossa origem, o centro da circunferência está na origem do plano cartesiano. Então esse aqui é o ponto 00, esse é o ponto 00, esse ponto 00, esse ponto 00, esse ponto 00. Cada circunferência tem um planinho para ela separado. Cada circunferência tem um raio que a gente vai adotar, que esse raio é igual a 1, tá? E eu marquei 4 pontos principais em cada circunferência só para facilitar a construção dos arcos pra gente. Então tem o ponto A, ponto B, o ponto A', que é oposto ao ponto A, e o ponto B', que é oposto ao ponto B, para todas essas circunferências aqui. Vamos pegar a primeira circunferência. Se eu marcar aqui na primeira circunferência um ponto aqui, só um ponto. O meu arco é só um ponto. Se o meu arco é só um ponto, ou seja, a origem e o fim do arco coincidem, o que eu posso dizer? Esse aqui, ele vai ser o meu arco nulo. O meu arco de 0 graus. Ou, em radiano, o meu arco de 0 radiano. Certo? O segundo arco que eu vou marcar, sempre origem no ponto A. E eu vou marcar um arco que ele vem do ponto A até o ponto B. Então, esse meu arco ele vem do ponto A e termina aqui no ponto B, certo? Esse arco é o arco de 90 graus. Por quê? Porque esse ângulo interno aqui, ele tem 90 graus, certo? 90 graus, se eu transformar isso em radiano, fica π sobre 2 radiano. Terceiro arco que eu vou marcar. Mesma coisa, origem nesse ponto. E eu vou trazer agora, fim do meu arco, vai ser nesse ponto aqui. Então, eu vou fazer um arco que vem daqui até aqui. Esse arco, ele é desse tamanho aqui, certo? Esse arco, então, ele tem 180 graus. Em radiano, isso é, a gente já viu na última aula, π radiano. Próximo arco que a gente vai ver. Origem aqui. Vocês já devem imaginar. Ele vai terminar aqui. Estou pensando nesses arcos todos com medidas positivas, tá? Por enquanto, a gente só vai ver arcos com medidas positivas. Depois a gente entra nas medidas negativas. Então, por isso que eu estou sempre vindo no sentido anti-horário. Então, vou sair daqui no sentido anti-horário. Vou chegar aqui. Esse arco é desse tamanho aqui, ó. Certo? Esse é o arco de 90 mais 90 mais 90. Isso dá 270 graus. Ou metade de π mais metade de π mais metade de π. 3 metades de π radiano. 3π sobre 2 radiano.
último arco que eu vou marcar é a mesma coisa desse daqui. A origem dele é aqui. E o fim dele é aqui também. Mas agora eu vou dar a volta completa. Vou vir aqui. Vou dar minha volta, vou chegar até aqui. Isso aqui é o arco de uma volta. Uma volta tem quanto? 360 graus ou 2π radiano. Certo? Então, 0 graus, 0 radianos. 90 graus, π radiano. Π é isso aqui tudo. Eu peguei só metade, π sobre 2 radiano. 90 graus ou π sobre 2 radiano. Aqui, 180 graus ou π radianos. Aqui, 270 graus ou 3 meios de π radiano. Peguei meio π, meio π, meio π. 1, 2, 3, 3 meios π radiano. E aqui, o arco de uma volta. São 360 graus, 2π radianos. Vamos para o último conceito da aula de hoje. É um conceito extremamente importante, extremamente necessário para os próximos passos de trigonometria. A gente vai ver o conceito de simetrias, certo? Eu tenho aqui, mais uma vez, uma circunferência trigonométrica. Agora, praticamente tudo que a gente vai ver tem a ver com a circunferência trigonométrica. E eu vou marcar 4 pontos importantes nessa circunferência. Na verdade, eu vou pegar o primeiro ponto, vou marcar aqui no primeiro quadrante a minha circunferência, certo? Essa primeira parte aqui. Vou marcar um ponto aqui. E vou marcar agora os pontos simétricos a esse nos outros quadrantes da minha circunferência. Então, vou bater aqui, ó. Simétrico a esse aqui. Simétrico a ele aqui. E por último, o simétrico aqui. Eu vou bater aqui e aqui. Eu tenho esses 4 pontos aqui. E vou marcar os... Nossa, aqui ficou bem torto. Gente, isso daqui é paralelinho, tá? Bonitinho, bem arrumadinho. Vou marcar aqui esse arco. O arco que vai da minha origem até esse primeiro ponto que eu marquei. Tenho esse arco aqui, tá? Espero que dê pra entender. Fiz da mesma cor porque eu vou precisar das outras cores para fazer os próximos. Esse aqui vai ser o meu arco, que eu vou chamar ele de X, certo? X tanto em graus quanto em radianos, tá? Fala que ele tem X graus e X radianos, por exemplo. É uma medida qualquer, em graus ou em radianos. Vou marcar agora o meu segundo arco, que ele vai da origem até esse outro ponto, que ele é simétrico a esse ponto aqui. Vou marcar esse arco, sempre no sentido anti-horário. A gente está falando de arcos positivos. Chegou aqui, certo? Esse arco que eu marquei de azul, quanto que ele vai medir? Vamos pensar. Esse pedacinho de arco que eu marquei em preto, não é igual a esse pedacinho de arco que tem aqui? Certo? Esse pedacinho é igual a esse. Então, essa parte aqui mede X. Se isso tudo até aqui mede 180 e essa partezinha mede X, quanto que vai medir daqui até aqui? Em graus, 180 graus menos X. Em radianos, π
menos x. Certo? Vamos agora para o nosso terceiro arco. O arco que vai vir até aqui. Vou pegar daqui, vou trazer até aqui. Certo? Vamos ver mais uma vez. Aqui vai x. Aqui a gente viu que também vai x. Esse arco aqui. E esse pedacinho daqui? Se isso aqui tudo é simétrico, esse pedacinho também vai medir x. Então, se até aqui é 180, eu tenho mais esse pedacinho que mede x. Quanto vai medir esse arco que eu marquei em rosa? 180 mais x, certo? Ou π mais x em radiano. Aqui em radiano. Deixa eu marcar aqui. Vamos pro próximo arco. Vai chegar nesse último ponto que a gente marcou. A gente pega aqui, sentido anti-horário, deu a volta aqui, chegou aqui. Se esse pedaço mede x, esse mede x, esse mede x, daqui até aqui vai medir x também. Então, se a minha circunferência inteira tem 360, daqui até aqui tem x, e eu quero só esse pedaço roxo, quanto isso vai medir? 360 menos x. Ou em radianos, 360 dá 2π menos x. Isso aqui em radiano. Certo? Então, vamos usar esses arcos que eu peguei aqui. Se eu pensar em graus, x, 180 menos x, 180 mais x e 360 menos x, são arcos simétricos. A gente chama de arcos simétricos. E se eu pensar em medidas em radianos, x, π menos x, π mais x e 2π menos x também são arcos simétricos. Então, vou colocar aqui arcos simétricos, que a gente chama. Para fechar essa parte, então, quero encontrar os arcos simétricos A. Letra A, 20 graus. Letra B, π sobre 7 radianos. Vamos pegar a letra A primeiro. Quero encontrar arco simétrico ao arco de 20 graus. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente tem que verificar se 20 graus está no primeiro quadrante. O que é o meu primeiro quadrante na circunferência trigonométrica? Vou fazer uma aqui, ó, em cima, só ilustrativa para a gente ver quais são os quadrantes. Então, aqui o eixo, aqui o outro eixo. Esse é o meu primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, esse é o terceiro quadrante, esse é o quarto quadrante. Aqui é 0, aqui é 90 graus, ou π sobre 2. Aqui é 180 graus, ou π. Aqui é 270 graus, ou 3π sobre 2. E aqui 360 graus, 2π, ou 0. Então, para a gente ver se está no primeiro quadrante, tendo as medidas
graus, a gente tem que ver se 20 está entre 0 e 90 graus. 0 menor que 20, menor que 90 graus? Sim, né? 20 graus está entre 0 e 90. Então, 20 graus está aqui no meu primeiro quadrante. Então, tá. Então, se 20 graus está no primeiro quadrante, a gente já sabe quais são os arcos simétricos, não sabe? X igual a 20 graus. Primeiro arco simétrico. 180 menos x. 180 menos 20, 160 graus. Segundo arco simétrico. 180 mais x. 180 mais 20, 200 graus. Terceiro arco simétrico, 360 menos x. 360 menos 20, 340 graus. Então, os arcos simétricos a 20 graus são 160 graus, 200 graus e 340 graus. Certo? Vamos pegar agora essa letra B. Usei todo o espaço da letra B aqui. Π sobre 7 radianos. O que a gente tem que ver? Se π sobre 7 está no primeiro quadrante. Ou seja, se π sobre 7 é maior que 0 e menor que π sobre 2. Vamos ver se isso daqui é verdadeiro. Como eu sei se π sobre 7 é menor que π sobre 2? π sobre 2, o que isso significa? Eu peguei lá uma retinha aqui, essa retinha mede π. Dividi ela em duas partes iguais. Fiquei com π sobre 2, com π sobre 2. Certo? Isso daqui é meu π sobre 2. Peguei a mesma retinha que mede π. Dividi ela em 7 partes iguais. Peraí que estimei aqui. Minha retinha. Dividi em 7 partes iguais. Uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes, 6 partes, 7 partes. Dividi minha retinha em 7 partes iguais. Peguei um pedacinho que é π sobre 7. π sobre 7 menor que π sobre 2. Certo? Então, π sobre 7 é menor que π sobre 2 e π sobre 7 é maior que 0. Então, tá bom. Então, isso daqui, ok. Tá no primeiro quadrante. Se tá no primeiro quadrante, x vai ser π sobre 7. Vou ter os arcos simétricos. Primeiro arco simétrico, π menos π sobre 7. π menos x, π mais x e 2π mais x, menos x. Então, esses são os arcos simétricos que a gente tem. π menos π sobre 7. O que a gente tem que fazer? Um MMC aqui. MMC de 7 e 1 dá 7. 7 dividido por 1 dá 7 vezes π. 7π menos π. Isso daqui é 6π sobre 7. Agora, π mais π sobre 7, mesma coisa,
MMC, aqui vai dar 7π mais π, 8π sobre 7. E por fim, 2π menos π sobre 7. 7 dividido por 1, 7 vezes 2, 14π, menos π, vai dar 13π sobre 7. Então, a gente tem os arcos simétricos a π sobre 7, que são 6π sobre 7, 8π sobre 7 e 13π sobre 7. Certo? Gente, por hoje é isso, tá? Vamos fazer então, na próxima aula, a aula sobre senos e cossenos no arco trigonométrico, no círculo trigonométrico. Então, a gente vai pegar a circunferência que a gente aprendeu hoje e ver como, através dessa circunferência, a gente acha o seno e o cosseno de um arco. Tudo bem? Então, boa semana para vocês, bons estudos e até a próxima aula.